Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão, minhas irmãs, meus irmãos? Sejam todos bem-vindos aqui para mais uma live, para mais um conselho do coração da mulher casada, para o coração da mulher solteira. Boa noite, Miriam. Boa noite, Bel. Como você tá, Bel? Tudo bem? Sejam todas bem-vindas aqui. Obrigada, Miriam. Obrigada por mandar o link. Glória a Deus. Vamos entrando, vamos convidando. Oi, Su, tudo bem? Boa noite, a paz. Vamos entrando, vamos convidando outras pessoas. Vai clicando no coraçãozinho, porque ajuda com que outras meninas também possam estar, né, com a gente aqui. Tudo bem, Bel, graças a Deus. Tudo na paz, viu? Glória a Deus, hoje nós temos uma convidada muito querida, a Mônica. Eu conheci a Mônica aqui em Orlando, num congresso de mulheres, num evento de mulheres. E a Mônica estava falando para um grupo de casadas, de mulheres casadas, né? E foi muito especial, muito querida. E desde então nós não deixamos a Gina só lá. E a Mônica, ela é, assim, uma parceirona nossa, tá? Ela assiste quase todas as nossas lives. Se ela não assiste presencial, ela, de alguma maneira, sempre tenta estar presente. Ela assiste, ela comenta. Eu acho tão legal isso, né? Por ela ser casada, né? Mas ela ama esse ministério, ela ora por esse ministério. Então, foi uma forma até, assim, de honrá-la, sabe? De dizer, olha, você é muito bem-vinda aqui. E aí eu fiquei muito feliz, assim, quando ela disse sim, né, de estar conosco, né? Era para ter sido já no mês passado, mas nós tivemos que adiar a nossa live. E vocês, meninas, como vocês estão? Não estou vendo você? Não entendi, Eli. Eu tô aqui, eu tô na área. A Miriam, oi querida Miriam. A Cláudia, tudo bem? Fala, Eliane. Fala, Eliane. Tudo bem? O que tá pegando aí? Como você não tá me vendo? Deixa eu ver. A Mônica já entrou? Acredito que sim, né? Deixa eu ver aqui. Estou só ouvindo. Nossa, que coisa. Não sei. Alguma coisa no seu celular aí, tá? É alguma coisa aí no seu celular. A Fê, boa noite, Fê. Boa noite, Mi. A Sandra, oi Sandrinha, rapaz, querida, boa noite. Vera Lúcia, todas vocês que estão entrando, sejam todas muito bem-vindas. Denise, ô Denise, conseguiu entrar hoje, né? A Isa, Maia, glória a Deus. A Fran Penteados, Patrícia Gomes, boa noite. Olha, vamos lá, sem longas demoras, eu quero convidar a Miriam, que é uma querida, e vocês vão gostar muito dela. Ela é uma pessoa assim muito, muito direta, muito franca. Eu gosto do jeitinho dela, é muito, muito bacana, tá bom? Deixa eu ver se ela já está aqui com a gente. Aí, ó, tem uma dica aí, ó, entre pelo Instagram. Você deve ter entrado pela notificação. Não sei, talvez, né? Vamos lá. Convite. Gente, coloquei uma luz aqui que tá me deixando cega, isso sim. Aí, acho que melhorou. Ufa, vou ficar cega com essa luz no meu zóio aqui. Mônica, já te mandei o convite, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso, manda os coraçãozinhos. Clica aí nos coraçãozinhos para que mais meninas possam entrar aqui com a gente e participar conosco. Oi, Josi. Sandrinha, paz do Senhor Jesus, minha querida. Boa noite, Marlene. Tô esperando aqui a minha convidada aceitar, né? A Dulce tá entrando também. Seja bem-vinda, querida Dulce, Ana Lu.
Tudo bem, Mônica? Mônica não conseguiu. Vou mandar de novo o convite para você, tá? Boa noite, Josi. Saudades. Aê, conseguiu agora? Conseguiu, Eliane? Aê, acho que sim, né? Vou mandar de novo, tá? Tô mandando de novo o convite, peraí. Ah, ok. Tá. Invited. Yay! Yay! Lindona! Aí, isso, abaixa mais a câmera aí pro seu rosto. É, Isso. Agora gente, esse áudio depois de uma pra certa mim tá idade, baixo. Deixa eu ver se sou eu aqui. Deixa eu aumentar aqui. Ah, sou eu acho. Sou eu. telefone é um mistério pra gente, viu? Ô, minha filha, eu tô na mesma coisa aqui, viu? Só pela graça de Deus pra sair esses áudios, esses vídeos. Aqui é tudo pela graça. Tudo Mas pela graça. você é bem inteligente, pega rápido. Eu sou Ai, mais devagar. você é maravilhosa. Olha, Mônica, obrigada por estar aqui com a gente. Você é tão querida. É, eu desde o primeiro momento, né, que a gente se conheceu, já faz o quê? Uns 2 anos. Foi logo quando eu mudei pra cá, talvez um pouco mais, né? Acho que foi. Eu fui no seu aniversário, Pois lembra? é, Foi. pois é. Eu acho que faz mais de 2 anos, né? É. E aí eu falei, gente, que mulher incrível. Eu amei, amei a espontaneidade, amei a verdade, né, com que você trouxe o seu exemplo de casamento. E hoje eu quis te honrar, né, Mônica, Obrigada. porque você, eu acho que é a número um em quesito de mulher casada que mais assiste as nossas lives aqui. Eu tô semi-aposentada, né? Eu trabalho, mas eu só trabalho meio expediente, então Exato. o outro tempo eu faço costura, faço quilt. Que É uma delícia. delícia. É bom O melhor demais. da vida. É bom demais. É, Só que você poderia escolher assistir qualquer outra live, não é é verdade? verdade. Você está sempre conosco aqui. Então é por isso que eu quero te honrar, eu quero te agradecer, né? E agradecer a Deus pela sua vida, né? Pedir que Ele realmente use você nessa noite para falar o coração das meninas. Eu tô assim bem devagarzinho hoje porque eu tô com uma dor de cabeça, inclusive vamos orar por isso. Tô com uma dor de cabeça o dia todo hoje, eu tomei remédio. Às vezes eu tenho essas enxaquecas. Então, mas eu tô aqui de coração aberto, estava ansiosa por essa live, viu? E eu sei que o Senhor vai falar através de você. Vamos orar? Vamos. Amém. Amém. Papai, muito obrigada, Deus, Obrigada. muito obrigada pela vida da sua filha Mônica, tão querida, Senhor. Ela ama o Ministério de Mulheres, ela ama falar com mulheres. E eu te agradeço, Pai, porque ela é um exemplo lindo, Senhor, de um casamento abençoado e tantos anos já casada. E eu te agradeço, Pai, eu te agradeço porque eu tenho certeza que a tua filha, que tem se preparado, ela tem orado, ela tem consagrado a vida dela para estar conosco hoje aqui. Então, que hoje o derramar do teu espírito venha fluir nela e através dela, Senhor, para que os nossos corações sejam preenchidos com a tua palavra nessa noite, Pai. Amém. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Mônica, eu vou Amém. pedir para você abaixar um pouquinho a câmera. O seu rosto está meio que pela. Isso! Opa, Ui, agora caiu de tudo. caiu. Esse negócio, ele, Levei até um susto aqui, ele uai. perdeu a borracha, então ele tá. Ai, ai. Vamos ver. Ô Senhor, em nome de Perdi. Jesus, Pai. O Vai, pior é vai. que eu não tenho outro tripé. Ele Ah, era ótimo, mas ele ah, perdeu a borracha. ah. Então Entendi. ele fica assim, Sim, sim. mas não tem Ah, problema. Gente, é um prazer estar aqui. Eu sempre falo com as mulheres porque eu sou uma pessoa que eu fui muito, muito, muito beneficiada e sou até hoje por pelas mulheres, porque vocês vão entender um pouco. Eu vou começar pelo meu testemunho. Eu cresci, né? Você vê que eu tenho um pouquinho de sotaque de mineiro, né? Mas uhum. eu nasci no Rio, eu sou carioca, por incrível Olha que isso. pareça. Mas eu tive a minha mãe.
mineira, né? Minha mãe era mineira. Uhum. Então, nós vivemos entre os dois estados, né? Uhum. A minha mãe, cada filho que ela tinha, a gente voltava para Minas para ficar perto da mãe dela. Que meu pai trabalhava muito, né? E ele viajava, então era muito difícil para ela ficar no Rio sozinha, sem ninguém. Uhum. Sendo que ela Uhum. tinha as irmãs, ela tinha a mãe, então a gente tinha muito mais condição, né, das pessoas cuidarem, ajudarem. Quando minha mãe teve 4 filhos, eu sou a mais velha, Uau, você é então mais eu um. sou a que mais pegou o jeito mineiro, a Sim. personalidade, o sotaque, tudo. E depois também, quando a gente casou, né? Eu casei com 20 anos, a gente foi Uhum. morar em Belo Horizonte. E Mônica, quantos anos mesmo de casada vocês estão? Olha, eu até fiz as contas hoje, porque eu pensei, gente, eu casei em 1978. Eu tirei a aliança para ver a data, porque eu falei, gente, peraí, quando? 47 anos, né? 47 anos, né? Eu sou de E setenta e nós, nove, então por isso que eu sei. pois e nós namoramos 4 anos, né? Então, Uau! são 51 anos de convivência. Nossa. E nós crescemos juntos e é muito, tem sido muito bom, muito legal, né? Uhum. É como eu falei, né? Eu sou de uma família muito religiosa, mas não evangélica, né? E a minha avó, os meus avós, eles tinham um hotel. Nós somos de Caxambu, sul de Minas. Ok. A minha mãe é de Caxambu. Eu não sei se vocês conhecem a cidade de Caxambu, no sul de Minas. É uma cidade que tem água mineral, tem parque. Hum, É uma cidade de férias, né? sim. Cavalo, É, charrete. É muito interessante. bonitinho a Uhum. cidade. Então, meus avós tinham um pequeno hotel lá. E a gente cresceu, então assim, eu cresci numa cidade de férias, né? Que A vida delícia. para mim era uma Eternas festa. férias. Acho que é por isso que eu fiquei desse jeito. Mesmo, né? Você é tão de boa, tão. Eu Meu sou Deus, muito de boa. A É Mônica assim, é cada relaxada de semana tudo assim. aparecia uma turma, né, que vinha de férias, então a gente tinha vários Que amigos. bênção. Gente, eu tenho muitos amigos. Eu sou muito Imagina, abençoada, sabe? Porque eu imagina. tenho muitos amigos e amigos assim, já desde aquela época, que são meus amigos até hoje. É muito bom. Sim, E sim. eu creio mesmo na amizade e por isso eu gostei desse grupo, porque eu É. creio que essa amizade entre as mulheres Uhum. ajuda muito, 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 muito. Não é? Não é Com verdade? certeza, uma Você ajuda a vê, outra, né? não é? O mundo é muito masculino, né, gente? É Você vai verdade. trabalhar fora, você tem que adotar comportamentos e padrões completamente masculinos. Eu não sei se vocês já tiveram experiência de trabalhar fora. É, eu sou pedagoga, sou orientadora educacional, né? Trabalhei na escola e também sou formada em educação religiosa. Fiz Uhum. seminário, né? E então, assim, eu tenho uma formação muito pedagógica, né? Mas porque eu tenho essa parte de aconselhamento, né? Aconselhamento escolar e tudo, dei aula no magistério, de psicologia escolar e tudo. Uhum. Então, eu tenho essa parte, assim, então eu fui acabando Sim. estudando, porque muita gente se aproxima de mim, sabe? Eu me lembro no Rio, quando eu morava no Rio, eu pegava ônibus, sentava no ônibus, daqui a pouco sentava uma pessoa do meu lado, e daqui a pouco aquela pessoa já estava falando a vida dela para mim. Eu E tô eu até vendo ficava, isso. Senhor amado, eu É. pregava, porque eu ia falar o quê, né? Pregava o Uau, evangelho. Então, desde muito, uau. muito nova, já desde que aceitei o Senhor, eu já Que sirvo a Ele, legal. né? E como evangelista, né? Que é o. Ui, gente, esse negócio agora resolveu. Eu vou te falar. O inimigo não é Meu fácil. Deus. Mas a gente vai dar um jeito aqui. Eu vou apoiar. É. Eu tô com ele em cima da minha máquina de costura, que está servindo de apoio para ele. Tá bom, tá ótimo. Importante é a gente conseguir te ouvir. Verdade. Então, Uhum. assim, como eu falei, né? Eu aceitei a Jesus com 14 anos. Eu tive uma mudança radical na minha vida.
Eu estava buscando o Senhor. Eu sempre fui uma menina que gostava muito de ler, eu lia muito, era muito inquisitiva, perguntava muito, sabe? Uhum. E Nossa, incomodava muita tu gente vê isso, também. você falando tanto. Incomodava muita gente com as perguntas que eu fazia, né? E uma vez eu estava indo para o clube, eu morava no Rio de Janeiro nessa época, e eu estava indo para o clube que eu fazia balé e fazia dança lá e tal. E tinha uma igreja na frente assim do clube. Então eu fui nessa igreja, fiquei sentada. Eu estava assim numa crise existencial muito grande. E era uma crise Uhum. religiosa que eu estava. Sim. E eu me lembro que tinha uma imagem de Cristo assim muito grande, muito bonita. E ele assim na cruz pregado e olhando assim para baixo. Então Uhum. eu me ajoelhei embaixo e olhei para ele e eu orei. E eu falei, Deus, se você existe, Jesus, se você é real mesmo, existiu mesmo, se isso tudo é verdade, porque eu questionava tudo, né? Sim, sim. E uma das minhas maiores questões era por que que nós existimos, por que que nós fomos criados, para quê, né? Qual que era o sentido dessa vida, né? Essa é Isso a grande eu pergunta, tinha né? 14 anos. Isso. E eu falei, se você é real mesmo, por favor, fala comigo, me dá um sinal. E eu fui pro balé, fiz meu balé e tal, depois eu saí, aí eu estava sentada assim nos brinquedos assim lá do clube fazendo hora para ir para casa e sentou um garoto assim da minha idade, mais ou menos perto de mim, e ficou conversando comigo. Eu peguei, fiquei conversando com ele. E eu me lembro até que eu estava sentada no balanço. Hum. E aí ele sentou no balanço assim do meu lado. E aí eu não sei como eu comecei a falar das minhas perguntas com Deus, né? Qual o sentido Uhum. dessa vida? O que a gente está fazendo aqui? Será que tem vida depois disso? E aquelas coisas da minha cabeça, né? E ele ficou lá ouvindo e falou para mim: Olha, eu não posso te responder, mas eu tenho uma irmã que é Uhum. missionária e ela era drogada, andava aqui pelas ruas da Uau, Tijuca, agora uau. ela está completamente mudada. E ela está estudando no Instituto Palavra da Vida. Você já deve ter ouvido falar, fica em São Sim, Paulo. sempre E frequentei ela muito TV. é muito bom, né? E ela está lá em casa. Se quiser, te vai lá e você conversa com ela. Pois não é que Uhum. eu fui? Eu fui lá. E ela estava lá e ela estava no quarto dela e ele bateu na porta. O nome dela é Beth. Ô, Beth, fala com a minha amiga aqui, tal, que ela tá. Aí a Beth, ah, tá. Ela ficou me olhando assim, Uhum. senta aí, né? E sentou e me falou: Você conhece a palavra de Deus? Eu nunca tinha visto uma Bíblia. Uhum. Eu falei: Olha, eu já ouvi falar, mas não, nunca peguei, nunca vi. Aí ela me entregou a Bíblia e falou: eu vou ler esse folheto aqui. Era um folhetinho, as 4 leis Uhum. espirituais. Falou: Eu vou ler Uhum. esse folheto e você vai abrindo aí as passagens. Ela me ajudou a marcar e tal. E ela foi lendo, eu fui lendo a palavra de Deus e aquilo foi transformando o meu coração. Parece assim que foi fazendo sentido tudo, eu fui encontrando Uau. respostas assim dentro de mim. Mas na hora que ela fez a pergunta se eu queria entregar minha vida a Jesus, eu fiquei com um pouco de medo, porque eu Uhum. vivia debaixo de uma religião, debaixo de uma família muito tradicional dos dois lados, tanto no Rio de Janeiro quanto em Minas. Sim. E nós íamos na igreja todo domingo como família, sentávamos Uhum. como família lá na Uhum. frente. Era um negócio sério, Uhum. não era de brincadeira, não. E, e eu, assim, fiquei com um pouco de medo, assim, e rapidamente eu fiz uma oração. Jesus, é você mesmo? É você mesmo que está aqui falando comigo? Me dá um sinal. Quando eu olhei para a porta, eu vi Jesus. Uau. Ele estava em pé na porta do quarto dela. Uhum. Eu não vi assim muito bem o rosto, mas eu vi a marca nos braços, perto da mão aqui. E ele falou: sou eu mesmo, vem. Uau. E, gente, Uau. aquilo para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu Que acho coisa que linda. se o Senhor não tivesse me dado aquela experiência, eu provavelmente
eu teria ido para casa e teria vivido aquela minha vidinha displicente e continuado a ler e nunca teria encontrado o Senhor. Então, eu saí dali, eu aceitei o Senhor, eu recebi no meu coração, né, o Senhor Jesus. Saí dali, gente, literalmente, eu não me lembro do caminho eu andando da casa da Beth até a minha casa. Era uma caminhada muito boa. Eu não me lembro de nada. Eu parecia que eu estava flutuando. Coisa dos testemunhos mais lindos que eu já ouvi de encontro com Jesus. Foi uma coisa espetacular, foi assim, tremendo. E quando eu cheguei em casa, foi tão grande, eu cheguei em casa, toquei a campainha, a porta estava trancada, minha mãe abriu a porta, olhou para mim e falou: "Uai, o que aconteceu com você?" Aí eu, como assim? Ela, seu rosto parece estar iluminado. A glória do Senhor foi tão grande. E eu... Coisa linda, foi demais. Olha, foi demais. E o Senhor, ele, de vez em quando, ele me encontra assim, e é uma coisa, é uma bênção, é maravilhoso. E eu sei, assim, na época eu fiquei assim, porque eu não entendia muito bem, porque eu creio que ele tinha um plano para mim, né? Então, depois daquilo, eu passei muitas lutas, né? Imagina, uma menina de 14 anos, um pouco desmiolada da cabeça, né? Eu tenho dislexia. Eu tenho dislexia, então eu sou assim meio desligada, esqueço data, eu sou assim um pouco diferenciada, né? Agora eu achei engraçado hoje, você mandou, Fia, você não mora lá não sei aonde? Não é? Que vai ter negócio de brasileiro. Eu falei, não, eu moro 1h30 desse lugar que você tá me mandando aí. Pra você ver, né? Como é que eu sou diferenciada. Eu troco número. Às vezes meu marido pergunta qual que era o número mesmo daquela casa, eu falo 47, aí ele olha assim para mim, deve ser 74. Já está acostumado, né? 51 anos convivendo com isso. Não é de maldade, é o fio, né? O fio está trocado. Então, mas a Bíblia diz, né, que são essas coisinhas loucas que o Senhor ama, né? E eu acho que foi isso que ele fez por mim, para eu não sair por aí, por essa vida, né? Como alguns primos que eu tenho, alguns amigos que eu tenho até hoje que estão perdidos, né? Perdidos com drogas e com muitas outras coisas, e eu vivendo cada vez melhor, né? Não quer dizer que a minha vida não tem problemas, a minha vida tem. Nós somos missionários e a gente sabe, né, que quando a gente serve a Jesus, a gente anda com um alvo assim desse tamanho nas costas, né? Exato. Eu vou ler um pouco. Cadê o áudio? Cadê o áudio? Se volta. Vocês estão ouvindo, meninas? Ou só eu? Agora eu tive que desligar, tive que desligar as minhas notificações, mas está continuando a entrar notificações. E cada vez que entra uma ligação, entra uma notificação, aí o meu som vai embora, infelizmente. Às vezes esse é o problema de fazer pelo Instagram, porque a gente tem esses problemas, né? E eu tenho muita notificação, gente. É muita. Meu Deus do céu. Mas eu preparei aqui no papel para eu não me perder, não sair pela tangente, né, gente? Você pediu, então, os conselhos, né, para o casamento, né? Então, eu lembrei, eu estava orando, eu tinha preparado uma coisa completamente diferente, mas aí você precisou de ir no Brasil, e eu falei, louvado seja Deus, não era para ser. Então, fiquei tranquila e agora, de novo, eu falei, eu tenho que ver o que eu vou falar. Quando eu li o que eu escrevi, antes eu pensei, ainda bem que eu não falei, porque eu acho que não é isso que Deus quer. Uau. E eu, então, orei, eu fiquei de madrugada orando, e o Senhor me falou, fala do verso que o pai do meu marido, né, o pastor Alvin Hatton, ele que pregou no nosso casamento. E ele pregou sobre esse texto. Eu achei estranho quando ele leu o texto, eu pensei, Provérbios 24 num casamento. Achei estranho aquilo. Mas
fez todo sentido, né? Uau, E à medida que a gente. Eu até comprei um quadro com esse verso, que eu lindo. tenho aqui na minha casa para eu nunca esquecer desse verso. Sim. Porque é um conselho, era um conselho que ele estava dando para a gente, né? O filho dele, né? Filho de missionário, neto, bisneto de evangélicos e missionários, se Uau. casando com uma menina que estava acabando de sair do mundo, né? Uhum. Então, era um conselho de um homem de Deus para nós. Provérbios 24, 3 e 4 diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. Uau. Para mim, naquela época, parecia um pouco enigmático, mas hoje faz todo sentido, né? Que Então, eu lindo. dividi, assim, eu quero falar quatro conselhos, né? Quatro coisas que eu tenho visto, né? Que tem me ajudado muito nesses Uhum. 47 anos de casamento. Sim. Então, o primeiro começa com a sabedoria, né? A sabedoria é a gente ver a vida do ponto de vista de Deus. Você Uau. só pode ver a vida do ponto de vista de Deus se você tiver Deus com você, né? O Espírito Santo morando dentro de Uau. você. Uau. Então, a primeira coisa, você tem que construir o seu lar no Senhor. Uhum. E é construir mesmo, sabe? Fazer altares na sua casa, consagrar a sua casa, orar. Cada coisa que você compra, cada coisa que você faz dentro da sua casa, dedica aquilo para Deus, né? É a sua casa, o seu carro é de Deus, tudo é de Deus, né? Uhum. E eu aconselho as pessoas a fazerem isso, porque se você não faz isso, você se apega a coisas e coisas vão, coisas estragam, coisas são roubadas. E como que você fica, né? E Uau, se você verdade. entrega e consagra tudo a Deus, a sua vida é tão leve. Porque se Uhum. quebra uma coisa, quebrou, né? Não é Uau, verdade? verdade. Amém, Você já Mônica. quebrou um Sim. vaso aqui que era da minha mãe. Aí eu pensei, ai, o vaso da minha. Ah, tudo bem. Era só um vaso, né? Uhum. A memória que eu tinha dela, eu continuo tendo. Não, Uau, não tá ligada a um vaso, né? isso aí, E isso também, aí. assim, para os solteiros, né? Nós temos muitas pessoas que são solteiras aqui Na nesse. verdade, eu acho que só temos solteiro. Só tem uma Só aqui que temos eu olhei que solteiras? entrou que é Então, glória a casada, que é a Deus. Ju. Eu vou dar esperança para muita gente aqui, Ô, então. Glória. Então, meninas, ó, não esqueçam de anotar, né? Lembra, tem que ter o caderninho de vocês aqui para todos esses conselhos, pra vocês não esquecerem, porque quem é sábio vai anotar e vai colocar em prática, principalmente, né, Mônica? É Tem que verdade, pôr em prática, né? E vai mandando os coraçãozinhos é aí, vamos verdade. lá. Eu gosto muito do Mulheres de Valor por isso, Uhum. porque desde Ó, a cedo, né, Edna é elas já casada, é estão se verdade, a Edna é preparando. casada. Desculpa. Elas já estão se preparando, né? Então, para os solteiros, gente, vocês têm o poder da escolha. Hum. Olha que poder. Uma vez que foi feita a escolha, aquela escolha tem o poder sobre você. Uh. Anota isso aí, gente. Isso é muito forte. Então, escolha bem. É o que a Mari sempre fala, né? A Estamos Mary. aqui, né? Eu e a Márcia martelando a cabeça dessas mulheradas aí, gente. Escolha Deixa Deus escolher, antes. então, para Escolha o não melhor, errar, né? né? É melhor você escolher, você ter o poder de escolher, né? Do que depois você ter que conviver, adaptar-se, né? Bom, É. então a primeira coisa, né, que a gente para edificar, né, construir uma casa, edificar. Então a solteira, você não tem uma casa, edifica a si mesmo, construa a si mesmo, Uau, né? que lindo, Procure saber Mônica. quem você é, vai a fundo, conheça você, ame a você. Viajei agora, hein? Olha, a Viajei com gente essa se não frase. amar a gente mesmo, gente, a gente é igual o Esaú, né? Que vende o nosso Primogenitura. privilégio, aquela coisa maravilhosa que a gente tem com Deus, a gente vai vender aquilo, vai entregar na mão
de uma pessoa que não merece, né? Eu tive a bênção de casar com uma pessoa muito, muito, muito consagrada ao Senhor, né? Ele Ele realmente, ele é ama um mais a fofo, Deus. meninas, ele é um fofo. Ele é americano, ele Ele não, é ele nasceu aqui, americano, ele mas é nasceu no americano, Brasil. mas fala português perfeito, é uma Perfeito, é. gracinha. Ele nasceu no Brasil, né? Os pais são Ah, americanos. sim, é, Os pais foram isso. para o Brasil com 27 anos. É, Foram naquela época que os missionários iam de meu navio. Deus. E eles construíram a vida deles lá. E o John é o mais novo. Eu sou a mais Uhum. velha, ele é o mais novo. Ah, é E mesmo. todos nasceram lá, com exceção de uma, que eles estavam de férias aqui quando a Sara nasceu. Olha, E é a mais então, brasileira de todos. então somos muito gratos, né, pela vida dessa família que evangelizou o nosso país, É né? verdade. Nossa, que O lindo. pai dele, quem é da Igreja Batista, conhece os Embaixadores do Rei, né? Que é aquela Sim, organização de meninos. sim. E o Cresci pai com dele isso. construiu o acampamento, escreveu os manuais e fez muita coisa. E os embaixadores até hoje, Que né? É legado, uma meu bênção Deus. essa organização, né? Que legado. Bom, então, Uau. Mas vamos lá. nós, a nossa casa, a gente tem que edificar a gente, porque a vida cristã é uma guerra. É até assim, né? Eu falar isso rindo, mas vocês se lembram daquele filme da feiticeira, do armário, que as crianças entram dentro do armário, do C.S. Lewis? Sim, Ele amo faz esse uma filme. ilustração linda, né? Eles entram dentro daquele armário, tá tudo congelado, tudo frio, tá tudo. Porque. E aí descobrem que aquele país está sobre o efeito de uma bruxa, de uma coisa má que congelou tudo, que Uma tá tudo. maldição, né? E eles estão numa guerra, né? Então, é isso que aconteceu. Quando o pecado entrou no mundo, né, nós todos fomos contaminados. Nosso DNA, de toda a Terra, todos os seres humanos temos um DNA, né? E fomos contaminados com pecado. Então, assim, a gente está aqui para aprender, para fazer escolhas e para escolher o bem, para escolher Jesus e para crescer, para aprender. A gente está aqui para se preparar para o céu, né? Amém. E se essa terra é linda, eu sou, Eu, assim, eu penso fã da assim também. natureza, né, Mari? Eu Andar penso por assim. esses parques, ir para a praia. E eu sou fã dos Uhum. bichinhos e eu gosto demais. Meus netinhos, minhas filhas amam também. Eu gostava muito de fazer nature walk, né? Andar na Uhum. natureza com eles. E, e meus netinhos também muito. A gente coleciona pedrinha, coleciona uma opção de coisa, Que legal. porque a gente gosta muito disso. Isso. Imagina o céu, É. gente. Imagina o céu. Essa terra, ela é linda, mas ela produz espinhos e insetos, né? A gente Hum. tá, nós compramos uma casa nova aqui, a primeira casa aqui, e eu plantei um jardinzinho pequeno aqui atrás da minha casa. Sim. E plantei flores e plantei uns vegetais. Gente, deu um formigueiro nos vegetais, comeu tudo. E as flores, deu uma bicharada nas flores. Gente. Eu fiquei pensando, que horror! Eu tive que comprar spray de praga para jogar. Sim. Então, nós estamos aqui, né? Lembra, né? Na hora que começou a crescer as flores, eu pensei, ai, que lindo, que lindo. Daqui a pouco, tudo cheio de bicho, né? E tudo feio. A gente precisa cuidar, né? E assim é a casa. A gente edifica a casa, o casamento, a gente tem que cuidar, né? Não se tem um casamento feliz se não há muito trabalho. Eu tenho ouvido muito isso aí nas lives e é sempre bom reforçar, né? Isso aí. Não existe uma vida cristã também forte se não existe muito joelho no chão, muita leitura da palavra, né? E a gente tem que lembrar sempre. Uma vez uma vizinha minha, ela era uma judia messiânica. Uhum. Ela
tinha uma personalidade maravilhosa. E eu perguntei para ela, nossa, eu admiro muito você. Você é uma pessoa bem diferenciada. Uhum. E ela olhou para mim e falou assim, get your orders from the headquarters. Uau. Eu achei That's true. incrível. Você tem que buscar as Amen. suas ordens no Uhum. Do quartel-general, papai, do general, do chefão, do no cabeça. chefão, né? E eu achei isso assim muito válido, principalmente hoje em dia, né? Que nós temos muitas pessoas que fazem live. A Mary vocês podem seguir porque ela é firme. Amém, amém. Agora, tem muitas pessoas que fazem lives, né? E que estão aí fazendo a cabeça das pessoas. E, gente, eu vejo às vezes muitos crentes. Na minha igreja tem muitos jovens, às vezes eu vejo muitos jovens falando coisas assim que eu olho e falo: peraí, mas ouviu isso da onde, né? A gente tem que ouvir de Deus, né? Isso Se aí. não vem dele, né? É Você isso tem aí. que ver com E a tem que, Bíblia. tem que filtrar também, né? Porque senão você ouve uma coisa aqui, aí depois você ouve outra, aí você ouve uma coisa aqui, aí você ouve outra. Aí a minha irmã me mandou um vídeo hoje, ela falou, Mary, olha esse vídeo. Aí eu olhei. Falei, peraí, mas o outro médico falou um negócio, agora esse médico tá falando que não é de jeito Né? nenhum. Eu falei, meu Deus, e agora o que que eu faço na minha vida? Eu tomo remédio ou não tomo? É verdade. Eu fiquei, quer saber? Eu não vou tomar é nada, vou entregar na mão do Senhor e ele que cure. Vambora. O povo não sabe o Bom, que faz esse Instagram, gente. Tem hora que um fala que é uma coisa, tem um fala que é outra coisa, não tem estabilidade, não não tem. tem, sabe? É de acordo com aquilo, com a necessidade que a pessoa precisa ouvir. Então, eles vão falar aquilo que a pessoa precisa ouvir. Então, a gente tem que ter esses cuidados, a gente tem que filtrar, a gente tem que saber, ter discernimento É da palavra, quando aquilo verdade. vem do coração de Deus, né? A É, gente tem que ter esse discernimento. Só que eu queria recapitular aqui o que você começou essa frase, eu achei fantástico. Eu viajei nessa frase, Mônica, que você disse: se você ainda não tem um lar, edifique o seu próprio lar, ou seja, o seu amém. corpo, Seu né? corpo, sua Nós vida. somos nós somos o templo do Espírito, então nós temos que primeiramente edificar o nosso lar, que é o nosso corpo, para que então nós pensemos em ter uma família e ter um lar físico, É né? verdade. Gente, a gente construir uma vida. Se você tem traumas, se você tem problemas que atrapalham você no seu relacionamento, procura ajuda. Uhum. Procura se aconselhar com pessoas cheias do Espírito Santo, né? Amém. Eu gosto muito do trabalho de mulheres por isso. Eu tive muita ajuda, né? Quando eu me converti, eu tive muita ajuda, gente. Olha, eu participei de uma igreja que estava começando e essa igreja tinha um seminário assim bem perto. Então vinham aqueles seminaristas, imagina aquelas pessoas que estavam ali completamente rendidas a Jesus, elas vinham, eram amigas da gente, ensinavam a gente, os jovens, era uma benção. Eu cresci muito, né? E Sim, depois, quando eu comecei a namorar o John, né? Eu comecei a namorar ele com 16 anos. E, e ele me ajudava muito também. As dúvidas que eu uhum. tinha, eu falava com ele, ele abria a Bíblia. Os nossos namoros eram encontros Que espirituais. bênção, que E é o bênção. que é para ser mesmo, É, né? O é isso namoro, eu aí, aprendi isso amém. no Palavra da Vida. O namoro é a intimidade espiritual. Anotem aí, Hum, meninas. O vai namoro é anotando. intimidade espiritual. Você deve conversar sobre Deus. Hum, Você hum, deve falar do que é bom, do que é puro, do que é agradável, do que é perfeito, né? hum. Amém. O noivado é a intimidade emocional. São seus planos, seus sonhos, né? Quando você está noivo, é que você vai conversar se vocês vão ter filhos, quantos filhos Isso. vocês vão ter. Imagina, gente, eu já aconselhei tanta gente que se casou, mal conhecia a pessoa e se casou e descobriu que o homem tinha sido operado, não podia ter Só filhos. depois do casamento. Só depois do casamento. Gente, ai, já pensou? Durante Hum, o noivado, né?
o ideal é a pessoa namorar um bom tempo, né? Porque tem pessoas que namoram, sei lá, 2 meses, 3 meses. A gente vê de tudo, né, Amélia? Eu casei rápido também, né? Meu Sim, mas casamento, meu casamento, noivado, namoro, noivado, casamento foram 6 meses, mas eu tive uma revelação é, do Senhor. Ele me mostrou o meu marido, ele ex- confirmou e ele mostrou. Eu não tive dúvida. Gente, se tem uma coisa, quando eu entrei naquele altar, eu não sei se tem pessoas que de repente entram no altar pensando, será que eu fiz a coisa certa? De todo o meu coração, eu entrei sabendo que eu estava casando exato, com a pessoa certa. exato. Não era perfeita, mas era certa de Deus para mim. Faz toda a diferença. Porque, né, a gente vai suportar as diferenças, o amor vence tudo, É né? Não é verdade, verdade? é verdade. O amor vence meu, viu, gente? Vou te falar. O amor vence tudo. Quantas vezes eu estava querendo esganar meu marido, olhava para a cara dele, eu pensava, ah, se você não fosse bonitinho, eu já tinha te pegado. Ai, que lindo. Se você está tendo. Porque, olha, depois que você se casa, né? Se você tem algum problema no seu casamento, é porque tem um princípio da palavra de Deus que foi quebrado, né? A gente vê isso nos relacionamentos de irmão com irmão, né? Nos relacionamentos de amigo com amigo. Se você tem um problema com alguém, examina a si mesmo. É interessante, olha, é uma coisa incrível. A psicologia ela dá muita luz assim nesse ponto, né? A gente aponta, quando a gente aponta um dedo, olha quantos Isso dedos estão apontados para a aí, gente. Então, exato. normalmente a gente nota aquilo que está O faltando outro. na gente, Ah, ou que sim. está sobrando na É. gente. Aqui tá A sobrando gente tempo. acusa o que a gente Isso. é. Isso daí é um Hum, mecanismo de defesa chamado projeção. sim, A sim. gente tem essa tendência, nós somos seres humanos, gente, nós somos cheios de pecado. A gente tem essa tendência de ver e de enxergar no outro aquele defeito que a gente tem. Eu vejo, às vezes, mães que Hum. gostam de um filho e não gostam de outro. E aí elas perguntam, por que, que eu não gosto desse filho? Aí a gente conversando, a gente vê que aquele filho é É igualzinho a ela. igualzinho. É igualzinho. Que Claro, coisa, é o né? que você não gosta em você, que você está vendo naquela pessoa, que te chama atenção, né? Uhum. Então é por isso que eu digo, quando você tem problemas, às vezes, no seu trabalho, ou com alguém da igreja, você pensa, examina, né? Eu me lembro uma vez, eu fiz uma terapia com um pastor, que eu falava, né? Foi no começo do meu casamento. Eu via todos os defeitos do meu marido e eu falava para esse pastor e ele repetia para mim. E ele falava assim, é, era muito interessante. Ah, Ele falava assim para mim: ah, então você se sente assim? Ele virava a frase de uma maneira que ele estava apontando aquilo para mim. Era, uhum. é como se fosse um espelho que ele fazia Sim, isso que eu ia comigo. falar agora, E um eu depois espelho, eu né? Um ficava, reflexo, né? eu ia para casa e ficava pensando, orava, e o Espírito Ah, o que Santo que esse homem falava fez comigo. comigo, gente? Ele me fez. Eu fui lá botar a culpa no meu marido, ele fez eu sentir culpado. O Espírito Santo falava comigo, não, é você mesmo. E aí eu tinha oportunidade de pedir perdão e de fazer conserto, né? E mudar, né? Outra parte desse verso diz: com entendimento ela se estabelece. O entendimento é aquela compreensão, né, gente? Você vê a palavra o contrário, né? Desentendimento, né? Você vê, o entendimento é quando existe aquela compreensão. Gente, aqui nesse mundo, o pecado, né? O pecado atrapalha tudo, até a comunicação entre uma pessoa. Quantas vezes a gente fala uma coisa e aquela pessoa entende tudo errado e você Ah, pensa, sim. gente, não é nada disso que eu falei. Existe essa falta de comunicação, né? É, mas Tem um. muitas vezes é demônio também, né, que causa essas questões de conflito, né, de contradição, de contendas, né?
Ele causa, ele faz a pessoa ouvir coisas completamente diferentes daquilo que você está falando. É verdade. E isso é em toda parte, né? Às vezes a gente pensa assim, será que é porque o meu marido é americano, eu sou brasileira? Eu, durante muito tempo, eu pensava isso. Deve Uau, ser porque ele é sim. americano, eu sou brasileira. Por isso. Mas depois eu mudei para cá. A gente estava 10 anos casados quando a gente mudou para cá. Eu comecei a conhecer os americanos e comecei a ver que tinha gente igual eu. Comecei a ter amizade com... e tinha gente igual ele. Falei, não, então não é Sim. isso. Uau. É um problema de comunicação, né? Então, a gente tem que buscar esse entendimento, né? A gente tem a palavra intimidade, ela quer dizer em inglês intimacy, né? Então é olhando Sim, sim. dentro de mim. Eu quero que você veja eu como eu sinto, né? Uau. Tem até um poema lá no Brasil, eu me lembro, né, que eu gosto muito de ler, gostava muito de Sim. poesia, então tem um poema muito bonito. Eu não me lembro o autor agora, mas ele diz assim: olho a olho, cara a cara. E quando tu estiveres perto, eu arrancarei os teus olhos e colocarei no lugar do meu. E tu arrancarás os meus olhos e colocará no lugar dos teus. Então, eu te olharei com os teus olhos e tu me olharás com os meus. Meus. É lindo isso, não é, gente? Pensa Uau. bem. É Uau. isso que a gente quer. A gente quer que uma Amém. pessoa olhe dentro da gente. A gente quer que uma pessoa compreenda a gente. E isso é uma das coisas mais difíceis que tem. É verdade. Porque a gente não quer ceder, né? Nós queremos ser o que nós queremos ser. Não é confortável você deixar de ser quem você é para se colocar no lugar do outro. Não é confortável, né? Exatamente. É uma coisa que. E é isso que relacionamentos deveria ser todos os dias, né? Em todos os tipos de formas de relacionamento, né? A gente ceder mais, né? A gente se entregar mais, e relacionamento de casamento é isso, sabe? É, é a gente desculpa, deixa eu avisar. É a gente realmente falar, gente, eu não, eu abro mão do que eu sou, entendeu? Tem que ser, porque senão o relacionamento não dá certo, né? Eu tava conversando com o William semana passada e a gente ama conversar assim, deitado na cama, a gente põe o travesseiro assim, a gente viaja em vários assuntos, né? E aí ele tava falando pra mim ontem, ele tava falando pra mim esses dias, ele falou, nossa, amor, não sei como você me aguentou no primeiro ano de casamento. Falou isso, eu fiquei surpresa, assim, sabe? Eu sei que ele sempre reconhece, ele sempre fala, né, que ele mudou muito, que ele, né? Mas aí eu fiquei assim, né? Eu falei, gente, é... ele falou, nossa, não sei como você me aguentou, eu era insuportável de conviver. Por quê? Porque eu passei a minha vida inteira solteiro, sozinho. 40 anos da minha vida sozinho, né? E aí, de repente, entrou uma mulher na minha vida que tinha os sonhos, que tinha um propósito, que tinha um chamado. E eu comecei a me sentir incomodada no sentido assim, gente, eu não tô mais sozinho, agora eu tenho que dar conta, eu tenho que responder, eu tenho que ser do jeito que ela quer. Exatamente, não é? A vida seria muito mais fácil se fosse Exato, sozinho, mas né? não é esse o propósito de Exato. Deus. Mas aí foi o que ele falou, olha, primeiramente eu agradeço a Deus por você ter tido tanta paciência, nunca ter desistido de mim, você foi a maior prova de amor mesmo. E hoje, né, assim, a gente cresceu muito, né? Nós crescemos muito como pessoas, como foi a melhor coisa, foi a melhor decisão da minha vida foi ter me casado, porque hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Então, quando a gente entende isso, que a gente cede, eu tive que ceder, né? No primeiro ano de casamento eu cedia muito, assim, no sentido de tá bom, vou abrir mão para as coisas ficarem bem, né? Não, tudo bem, só vou orar, vou colocar diante do Senhor. E realmente Deus honrou essa minha postura, esse meu posicionamento, né? E hoje ele olha para mim e ele fala: Uau, né? Que bênção que você não desistiu, que bênção que você foi firme, que bênção que você me amou, né? E cedeu para que hoje eu pudesse ser o homem que Deus esperasse que eu fosse. Amém, amém.
E no meu casamento foi o contrário. Ele que foi É mesmo, né, uma Mônica? bênção, Você uma conta. gracinha. Eu É, acho que eu fui um pouquinho difícil, você conta mesmo, é verdade. porque Deus estava me consertando, ele estava trabalhando, né? E foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa, né? Isso Bom, aí. temperamentos diferentes, Uhum. maneiras de expressar, né? Diferentes, né? É o mesmo ser humano, mas cada um expressa, é a mesma coisa, só é expressado de É maneiras diferentes, isso né? Não é aí. legal É isso? Eu isso acho lindo aí. isso. Deus é O amor é criativo, expressado né? de maneiras diferentes. Tem gente que gosta de dar presente, tem gente que gosta de falar, tem gente que gosta sei lá, fazer uma comida, servir, dar uma massagem. São maneiras diferentes de expressar e a gente vai aprendendo. Se não é aquela maneira sua, você aprende uma maneira nova, Uhum. né? Às vezes é bom ficar calado para a gente poder aprender. Ok, deixa eu ver o que é que eu vou aprender aqui agora, né? Verdade, é Foi verdade, isso muito, aí. muito sábio o que Que você fez, lindo. É Mary. verdade. A Amém. gente precisa mesmo limpar, né? Toda essa toxicidade que a gente tem, né? Aprender a falar numa linguagem adulta, falar de uma maneira mais eficaz, né? Eu me lembro que quando a gente... Eu tinha problema de falar. Às vezes, eu falava num estado de ego, assim, de criança rebelde ou então de pai crítico, assim, sabe? Então, vamos ver, assim, o pai crítico é aquele que fala naquele tom acusatório, assim, Ah, ah, você sempre faz isso. hum, Bom, deixa eu fazer porque você nunca faz, sabe, hum. assim, aquele tom. E quando você fala num tom assim, você não suscita o adulto da pessoa, você suscita aquela coisa da pessoa se defender. Sim. E aí daí que vem os conflitos. É a Hum. maneira A da gente defesa, falar, né? A não autodefesa, é? né? A Uhum. gente tem que falar numa linguagem adulta, né? A gente, como que a gente fala com a criança, né? Com essa criança rebelde que eu falei? A gente grita, a gente faz cena, a gente joga coisas, bate porta, né? Uma vez eu aconselhei uma mulher que ela disse que ela batia tanto a porta, quando ela ficava com raiva, ela não falava nada, ela saía do quarto. Ela falou que ela batia a porta com tanta força que chegava até a trincar a porta da casa dela. E o marido dela ficava muito irritado com esse comportamento dela. Uhum. E um dia ela saiu para o supermercado, quando ela voltou, ele tinha tirado todas as portas da casa. Tirou tudo. Todas as portas dos armários, tirou todas as portas. Ele queria Gente, dar uma lição nela, ele queria mostrar para ela. meu Aí ela Deus, disse que mas ela foi ficou radical, né? radical, né? Ela disse que quando ela viu aquilo, aí ela entendeu. Uau, esse meu comportamento, essa minha cena que eu faço de bater porta, quando eu sou contrariada num argumento, quando eu não ganho a minha maneira de fazer, tá afetando ele, né? Porque olha Uau. só o que ele fez. Então, assim, a gente, para haver essa verdadeira comunicação, né? Olho a olho, né? Uhum. Olho no olho, a gente tem que ter humildade, né? A Uhum. gente tem que abaixar esse ego da gente. Eu tô certo, eu que sei, na minha casa a gente fazia assim, né? A gente tem que abaixar isso. E a gente tem que ter a humildade de escutar, né? Sim. Falar, bom, deixa eu escutar, deixa eu ver o outro lado, E né? ouvir com E coração, né? Não simplesmente ouvir por ouvir, mas tentar realmente entender, entender, né? né? Que a comunicação ela só acontece assim, quando os dois têm aquela troca de sentimento. Você entendeu? Uhum. Assim que eu me sinto. Você entendeu? Ah, tá. Quando você bate a porta, eu me sinto muito mal, porque Sim. quando eu era criança, o meu pai me trancava dentro de um armário. Eu não sei. Uhum. Cada pessoa, todos nós temos traumas, Sim, né? sim. Às vezes são traumas que existiram mesmo, às vezes até coisa que a cabeça da criança
faz, porque a cabeça da criança às vezes aumenta É, certas coisas, né? é. E E no casamento, né, Mônica, é essa que é a questão. Todas essas traumas, todas essas coisas aqui vêm à tona, né? Então a gente tem que realmente procurar, sabe, curar o coração, curar a alma, curar o espírito, verdade. sabe, para que quando entrar no relacionamento você esteja um pouco mais preparada do que não ter nada dessas coisas, porque é aí que as coisas pegam, Aí né? aí que vem. O casamento, ele é para ser isso, né? Ele é para ser esse encontro de almas, é para ser essa lapidação, né? Eu me lembro uma vez, eu falei com esse pastor que estava me aconselhando, né? Eu estava falando, gente, por que, que tem que ser tão difícil? Por que, que tem que ser tão diferente? Gente, como é que eu não vi isso, né? Eu fiquei 4 anos com essa pessoa, eu não vi que ela é completamente diferente. Será que eu estava cega? Hum, E esse hum. pastor citou aquele verso da palavra que diz que o ferro afia o ferro. E eu me lembro, e eu repetia muito isso. Como ele é teimoso! Como ele é teimoso! E ele só falava isso. É, o ferro afia o ferro. E eu É. fui para casa pensando, ai, eu acho que eu sou muito teimosa. Uhum. E daí eu perguntei, você acha que eu sou teimosa? Ele falou, uou, yes, muito. E aí eu vi, a gente precisa resolver esse problema da teimosia, né? Como é que a gente vai chegar lá no Uau. céu? A pessoa, a gente chega lá no céu e a gente fala lá com Deus, ah, eu não gostei disso aqui não, tá? Uhum. Vamos mudar isso? Por isso, Mônica, que quem casa tem uma grande oportunidade de viver uma preparação incrível para chegar no céu, porque o casamento é o reflexo do relacionamento com Deus, né? Quando você realmente vive um relacionamento, né? Você se torna um com aquela pessoa, você aprende a ceder, você aprende a amar incondicionalmente, você aprende, sabe, a deixar de ser É egoísta, né? verdade. Esse negócio de que uma coisa é minha, outra é do outro, não existe. Aqui em casa isso não existe. Aqui tudo é de todo mundo, né? Verdade. Aqui a casa é nossa, o computador aqui é meu, é dele, sabe? Não tem essa, a conta é nossa, tudo é nosso, Exatamente. né? Então a gente tem que entender que eu tenho muita dificuldade de aceitar isso, né? Que uma pessoa casa e fala, não, você fica com isso, eu fico com aquilo, essa conta é minha, essa conta é sua, você paga isso, eu pago aquilo. Eu falo, gente, isso não é, não é casamento. Casamento é justamente casar tudo, né? É Casar tudo. juntar, é unir, né? Eu concordo com você. A gente tem que casar tudo, as Exato, contas, as dívidas. exato, E vai um conselho para as solteiras aqui, gente. Antes de casar, verifiquem a vida financeira exato. dele. Porque você vai herdar essas dívidas, tá? Uhum. É Nós isso temos aí. 2 filhas já casadas e assim, nós não temos dívidas, nós somos missionários, então a gente tem um estilo de vida simples, mas a gente paga, a gente procura pagar todas as coisas e a gente não contrai assim de muita dívida. A gente tem Sim. alguma dívida, né? Às vezes uma viagem, bota no cartão, uma coisa, mas nós temos um estilo de vida que a gente paga as coisas que a gente compra o que está no nosso alcance, a gente tenta fazer a coisa assim. E as nossas filhas se casaram e depois elas ligavam para mim, uau! Obviamente que não viram, né? Isso, Uau, essa parte, que e agora estão graça. aí, Uhum. penduradas, né? Já perguntei logo, falei, ó, como que é aí? Como que você é com contas, com questões financeiras? Eu perguntava tudo isso. Eu Gente, aconselho, gente. eu mandava tanta pergunta pra ele me respondia tudo, e aí eu falava, então me prova, quero ver. Eu fazia as Olha, pesquisas, olhava olha como tudo. essa mulher é sábia, Eu meninas. fazia, eu falava, não, olha, aí a gente, no noivado, a gente decidia quem é que vai cuidar das finanças em casa. Ele, né, eu falava, então cuida você das finanças, né, eu cuido de administrar as coisas do que falta em casa. A gente acertava tudo isso antes de casar. Eu e o William, a gente acertou tudo, 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 tudo. Isso mesmo, gente. Aqui nos Estados Unidos tem aquele prenup, né, que é um documento onde você assina
que você está concordando todas essas coisas, né? De dividir todas essas. Eu acho isso importantíssimo. Sim. Eu tenho aconselhado mulheres que às vezes chegam para mim e falam: Mônica, eu não vou. Às vezes até chegaram à conclusão: nossa, eu fiz um erro aqui, eu quero sair dessa relação. Mas descobriram que elas saindo da relação, elas vão levar metade dessas dívidas. Pois E não tem a exato. mínima condição de pagar. Então, Meu Deus, já pensou? é uma coisa que você deve aprender, né? Antes. É como eu falei, né? Você tem o poder da escolha. Uma vez feita a escolha, aquela escolha, ela vai ter poder sobre você, Exato, né? exato. Então, então, assim, a gente tem que aprender, né? Isso ajuda demais. Aprender a recitar a palavra de Deus. Aprender os versículos. Ensinar os versículos. Lá, na minha casa tinha aqueles papelzinhos, stick note com versículo para todo lado, os versículos que a gente estava aprendendo. As minhas filhas fazem isso. Eu vou, às vezes, na casa da mais velha. Eu tive lá agora há pouco tempo e eu vi. Ela continua fazendo isso. No banheiro, ela tem lá os versículos dela. Sim. A minha netinha tem os versículos dela também. Meu neto, que se batizou agora, quer dizer, são coisas que são ordenanças da Bíblia, né? E são coisas... É um bom conselho. Eu creio que é um bom conselho, né? Amém. Seguindo aqui, então agora eu já vou para o terceiro. Nós temos só mais uns 10 minutinhos, então, tá, Mônica? Eu vou rapidamente o terceiro, né? Que é servir uns aos outros, né? O casamento não é para a gente se servir. É para a gente servir o outro. E a Mary já falou muito, muito, muito disso. Então, eu nem vou me ater muito. E eu já vou para o quarto, né? Que é o resto do verso de Provérbios 24. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de prosperidade. Amém. Todos os bens preciosos e agradáveis. E, gente, eu na minha vida cristã, eu venho de uma família, assim... com muitos médicos, muitos repórteres, muita gente assim que se acha, sabe? Gente que escreve novela para a Rede Globo, que jornalista e tudo isso. Eu vejo na igreja evangélica pessoas simples. Eu viajo o Brasil todo, né? Porque nós temos um ministério no Brasil. Vou falar rapidamente sobre o ministério no final. Sim, sim. E eu vejo pessoas simples, cheias do Espírito Santo, falando de uma eloquência, assim, falando de uma verdade. Olha, é uma coisa que me arrepia, sinceramente. Deus, ele dá sabedoria, e ele dá... Eu vejo pessoas... eu fiquei 23 anos trabalhando como missionária na International Mission Board, que é a Missão Batista Internacional. E nós trabalhamos na América Latina, moramos em vários países, moramos em Costa Rica, moramos no Chile, moramos na fronteira do México, né, em El Paso, trabalhando com migrantes, né? E moramos também no Brasil. Então, assim, eu vejo pessoas que não tiveram educação nenhuma pregando a palavra de Deus como uma pessoa. Você pega aí um pastor maravilhoso aí, e aquele irmão pregando assim, e pessoas se convertendo, e é uma coisa linda. E vejo também muitas pessoas aprendendo a ler a palavra de Deus, né? Aprendendo a ler com a palavra de Deus. Sim. Inclusive, a Missão Batista tinha um programa, né? Um programa de educação, né, de alfabetização com a palavra de Deus, que era lindo esse programa. E era muito bonito ver as pessoas aprendendo a ler com a palavra de Deus, gente. É lindo demais. E essas riquezas que estão dizendo aí, gente, não tem nada a ver com dinheiro. O dinheiro é bom, é muito bom, né? É muito bom a gente poder dar a nossa oferta, saber que a nossa oferta vai fazer uma diferença, né? Quando um irmão vem e pede uma ajuda e você tem condição de ajudar, é uma benção. Não tem coisa melhor do que quando a gente tem, né? Mas a riqueza é uma cama limpa, uma comidinha caseira na mesa,
é um abraço apertado, né? Aqui em casa, as nossas filhas vêm visitar, elas moram longe da gente. Uma mora em Kansas, a outra mora aqui em Vero Beach, que é mais ou menos 2 horas de viagem. Mas elas trabalham, elas têm a vida delas, né? E a gente não se encontra assim muito. Pelo menos uma vez por mês a gente tenta se encontrar com essa que mora aqui mais perto. Sim. E a outra, uma vez por ano, ela vem aqui e a gente vai lá. Então, a cada 6 meses a gente encontra com a outra. Mas é tão gostoso quando elas vêm aqui na nossa casa, que elas entram e a gente sente, assim, elas abraçam a gente e a gente sente que elas ficam felizes de entrar nessa casa, aonde elas podem ser abraçadas, aonde elas são aceitas, aonde ela tem os pais que oram por elas, né, pelos filhos, pelos genros. Eu acho que não tem. Para mim, isso é a riqueza. Não é. Se vocês vierem na minha casa é a casa mais humilde que tem aqui dessa. Tem casas grandes aqui, a minha é menorzinha, mas, gente, eu entro na minha casa, eu tenho uma felicidade tão grande. Deus, amém. Eu sinto tanto a presença do Senhor aqui, Amém. porque foi Ele que deu, né? Então, para mim, a riqueza para mim é isso. É ter amigos, é ter uma igreja abençoada, né? Que abençoa pessoas, é ter irmãos em Cristo que a gente pode conversar. Então, para mim, o mundo maltrata muito, mas para a gente que conhece o Senhor, que anda com Ele, a gente tem nesse mundo todo pessoas assim. Sim. Eu já morei em muitos lugares, já viajei em muitos lugares e aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo, a gente tem imediatamente aquela coisa gostosa, né, Mary? Claro. A gente se sente em casa, né? É uma bênção, é uma bênção mesmo. Isso é a irmandade, né? Do corpo de Cristo, né? E aí é isso, gente. É isso que eu sinto no Mulheres de Valor. Amém. Eu sinto que existe essa irmandade, essa amizade, esse crescimento. Então, aonde que tem pessoas assim, eu quero estar junto. Porque eu sou assim, eu sou desse jeito. Eu gosto de crescer, eu gosto de aprender. Amém. E que Deus abençoe todas vocês. Amém. Eu estou aí orando, como a Mary falou, né? Acompanhando. Então, tá mesmo. Que Deus abençoe a todos vocês. É verdade. A Mônica é nossa fã aqui. Tá sempre em tudo nas lives, comenta. Ai, gostei desse, amei essa palavra, coisa linda. E eu fico assim, isso me fortalece também, né? Porque a gente fala, poxa, que legal, né? Ver que você que tem esse exemplo, né? Quase 50 anos de casamento, né? Um ministério lindo e tá aqui com a gente. Então, isso fala muito para mim, né? Como diz os americanos, né? It means a lot to me. Então, eu te agradeço de todo o coração, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça prosperar em todos os seus caminhos, que nunca te falte nada nessa casa linda que você tem, principalmente a presença do Senhor, né? Porque essa aí não dá para faltar. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, Mônica, sobre o seu amado, que é tão fofinho, ele é lindo. Manda um abração para ele, para suas 2 filhas, para os seus netinhos lindos. Obrigada, Senhor, pelo batismo, né, do seu neto. Amém. Que o Senhor faça dar frutos e frutos, que o legado que vem de lá de trás continue dando frutos através de você e de todos aqueles que virem de você. Que o Senhor te faça realmente prosperar em todos os seus caminhos, tá bom? Amém. Um grande beijo, a gente se vê, né? Espero, né? A gente se encontra vai por aí, ver, né? Com certeza. Que Deus abençoe a todas vocês. Eu vou postar aqui o site do nosso ministério no Brasil. Fala um pouquinho. Para essas que estão no Brasil, né? Nós somos os diretores do Clube dos Investigadores da Bíblia. Isso. Tem muitos que já conhecem, né? Nós temos muitos parceiros no Brasil, a PEC, a SEDAC, que é da Assembleia de Deus, o Vinde Meninos, o Palavra da Vida, e por aí vai. Nós temos muitos, a Igreja Brasil para Cristo, né, com a Menibrac, temos muitos parceiros e muitas pessoas também que divulgam o nosso trabalho nas escolas públicas.
nós ensinamos a palavra de Deus. É esse livrinho aqui, né? Tem as lições, são 12 Glória a lições. Deus. Amém. Depois, É. depois que a criança termina, ela ganha um diplominha, tá vendo? Ai, É que uma bênção, lindo. gente. Tem um Certificado. manualzinho do professor, né, que a gente dá para os professores. Isso está sendo usado no Brasil todo e está uma bênção, Glória sabe? a Nós Deus. Amém. imprimimos e doamos, né? E a Uhum. pessoa tem que fazer um relatório no final. Ok, Fazer um ok. relatório. Quantas crianças estavam no clube, quantas aceitaram Jesus. Uhum. Tem 5 perguntas. E Ah, você preenche e manda para a gente, para o nosso website. E que eu vou legal. colocar, então, o nosso website aqui. Se vocês Pois sim, depois Mônica. estiverem interessados e quiserem, vocês entram no website, peçam lá pelo site que vocês vão ser atendidas, tá? A gente Amém. vai conectar você com um distribuidor, tá? Isso Se você for da aí. Assembleia de Deus, você vai na SEDAC, que eles te mandam. Se for em qualquer lugar do Brasil, tem a PEC. A PEC manda para Uhum. tudo quanto que é Ah, lugar, nosso é. material, né? É isso aí. Então, é uma bênção, tá? Amém. Eu Então, é anotei aqui porque isso. eu vou colocar na descrição dessa live aqui. Meninas, não esqueçam de comentar, de dar o like depois dessa live. Eu vou baixar, vou mandar lá para o YouTube também, para que fique salvo lá no YouTube, porque às vezes muitas meninas preferem assistir por lá, porque fica mais fácil mesmo, elas conseguem voltar, parar, enfim, tá bom? Tá Que Deus ótimo. abençoe a todas e olha, um beijo, Mônica, a gente se vê por aí, hein? Espero, Beijo, em querida. breve. Fiquem com Deus, gente. Boa noite a Amém. todas vocês com muito carinho. Boa noite. Boa noite.